O presidente Lula também fez afagos ao ministro Alexandre de Moraes e criticou o governo norte-americano por impor sanções a autoridades brasileiras. No evento do PSB, Lula disse que o governo dos Estados Unidos, abre aspas, faz tanta barbaridade, faz tanta guerra, mata tanta gente, fecha aspas. Vamos ouvir o trecho do presidente. Você veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha, tem que sair dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Faz tanta guerra, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Então, companheiros, lembre-se de uma coisa importante que eu vou terminar agora. Em 2026, nós precisamos pensar no seguinte, companheiro João. Nós precisamos pensar o seguinte. Nós precisamos eleger senadores da República. Porque se esses caras elegerem a maioria dos senadores, eles vão fazer uma muvuca nesse país. A fala de Lula ocorre menos de uma semana após o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciar restrições de visto contra autoridades estrangeiras que são cúmplices de censura a americanos. Ele não citou quem será afetado, mas Moraes pode ser um dos alvos da medida. Outro que voltou, aliás, a se manifestar sobre esse caso foi o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Vamos ouvir. Meus amigos, nós estamos diante de um momento delicado da nossa história. O Brasil vive uma fratura social profunda, um sentimento carregado de desconfiança, cansaço, uma descrença mútua para qualquer lado que o cidadão acabe olhando. Há um desalento que se espalha pelo nosso povo de que nada dá certo, tudo no Brasil é sinônimo de fracasso. Mas eu te digo, não é essa a verdadeira vocação do nosso país. E está na hora da gente reencontrar o verdadeiro espírito brasileiro. E eu não estou falando de um slogan vazio. É o reencontro do brasileiro consigo próprio, com a sua história, com a sua cultura, com a sua identidade. A gente não pode continuar com aquele sentimento derrotista, com aquela síndrome de vira-lata que acaba por nos fazer odiar a nossa própria história. O Brasil não nasceu ontem. Ele é fruto de erros, de acertos, de momentos ruins, mas também de glórias. E é preciso maturidade para reconhecer que, mesmo em momentos difíceis, houve grandeza. O Império nos deu estabilidade, instituições, cultura e unidade nacional. A República Velha teve seus problemas sim, mas ela lançou as bases da infraestrutura e também da formação econômica do Brasil moderno. A gente não pode apagar isso. E se nós queremos nos reencontrar enquanto nação, nós temos que enxergar as figuras históricas do Brasil com um olhar nacional e não partidário. Getúlio Vargas, por exemplo, ele liderou um governo que não teve as liberdades plenas, é verdade. Mas é inegável também que houve avanços na nossa indústria, a intenção de valorizar o trabalhador e também investimentos em infraestrutura. Fechar os olhos para isso seria infantil. O mesmo vale para Juscelino Kubitschek. Podemos debater os custos e os efeitos econômicos do seu governo. Mas é inegável. Houve ali um projeto de integração do país, de otimismo, de progresso. Foram 50 anos em 5. E isso daí marcou o imaginário do Brasil por décadas. Não é diferente com João Goulart. Podemos concordar ou discordar das suas propostas, eu certamente não sou um fã dele. Mas é injusto negar que muitas delas nasciam com a intenção de dar respostas a anseios populares. Assim como falar do período militar, não dá para dizer que tudo ali foi trevas. Até houve autoritarismo. Mas ali existiram investimentos em infraestrutura que sustentam o Brasil até hoje. E é papel de uma nação madura olhar para o passado e conseguir perceber tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que foi positivo na nossa história. Negar as virtudes de qualquer período da nossa história é negar a nós mesmos. Não há união nacional possível se cada um dos lados quiser apagar o outro. O Brasil precisa de reconciliação, não de ressentimento. Eu não me apresento aqui como candidato a esse ou aquele cargo. Eu me apresento como alguém disposto a ajudar o país a se reencontrar, ajudar o Brasil a levantar a cabeça e acreditar em si mesmo. Eu quero me reencontrar com o espírito brasileiro, com a coragem de quem construiu esse país em meio a tanta adversidade.
com as virtudes esquecidas da nossa história. E eu quero caminhar lado a lado com todos que também acreditam nisso. Porque se olharmos apenas para o lado ruim, a gente vai reduzindo Dom Pedro I a um homem mulherengo. Mas ele foi muito mais do que isso. Foi um estadista que, no momento de ruptura global, conseguiu manter a unidade territorial de um país de dimensões continentais, onde todos falam uma só língua e se reconhecem como um só povo. Enquanto tantos países vizinhos aqui das Américas se fragmentavam em guerras e divisões, o Brasil permaneceu unido. E isso não foi por acaso. Esse é o espírito que a gente precisa reencontrar. O da grandeza acima das vaidades, da unidade acima dos rancores, da construção acima da destruição. Se tem algo que eu aprendi nas minhas andanças pelo mundo, foi com o líder conservador mais longevo da atualidade, Viktor Orbán, 15 anos no poder. Tenha aliados e foque naquilo que convém. Se nós conseguirmos caminhar na direção desse reencontro, ninguém segura o Brasil. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, nós venceremos. Bom, vamos começar primeiro pelo começo. A fala do Lula, que é aquela tentando mais uma vez contemporizar, e para falar sobre o que ele diz, o que ele queria ter dito, vamos dizer assim, naquela fala, eu convido o nosso querido Duda Teixeira para integrar aqui o debate. Duda, muito boa tarde. Lula tentando dizer que o Alexandre de Moraes não pode ser alvo de algo dos Estados Unidos, sendo que, teoricamente, o que ocorre foi o oposto também. Eles estão reclamando que o Alexandre de Moraes tentou se imiscuir em assuntos americanos. Fica confuso, né, Duda? Boa tarde, Inácio. Essa alegação de que, olha, eles invadiram, afetaram, atingiram a soberania brasileira, os americanos podem fazer isso muito bem, né? Porque, aliás, até mandaram uma carta ao Alexandre de Moraes explicando isso, né? Você não pode dar ordens aí da justiça brasileira pedindo para a gente tomar, ordenando, né, que a gente tome decisões em relação a pessoas, cidadãos americanos ou que vivem aqui nos Estados Unidos, que têm direito à liberdade de expressão, ou processar empresas, né, mandar ordens para empresas sediadas nos Estados Unidos para bloquearem contas ou fornecer informações. Então, os americanos também veem que o Alexandre de Moraes passou por cima da soberania americana. Tem uma hora que o Lula fala assim, olha, eu nunca reclamo da justiça americana, mas ele faz aí uma crítica à justiça americana. Aí também tem um problema aí porque não tem nada a ver com justiça americana essa história do Marco Rubio. O Marco Rubio é o secretário de Estado do Departamento de Estado americano, que está ligado à Casa Branca, ao poder executivo. Não é uma decisão da justiça. E cabe ao poder executivo, seria como se fosse o Itamaraty, né? E o governo, e o Palácio do Planalto. Então lá a gente tem o Departamento de Estado e a Casa Branca. E o Departamento de Estado tem essa prerrogativa de restringir vistos, né? Tem várias leis que permitem fazer isso. E aí tem esse último ponto do discurso do Lula, que ele então tenta proteger os ministros do STF. Então ele diz que a gente precisa ganhar no Senado para impedir que a próxima legislatura do Senado consiga aprovar um impeachment de um ministro do STF. E aí é uma mistura danada, porque a gente tem um presidente pedindo votos para o legislativo para blindar o judiciário, né, o Supremo Tribunal Federal. Então o Lula, nesse movimento, nessa vontade de querer proteger o Alexandre de Moraes, ele acaba se imiscuindo muito nos outros poderes, né? E por que ele faz isso? Porque ele tem uma duplinha ali com o STF, e principalmente com o Alexandre de Moraes, né? Tanto o Lula quanto o Alexandre de Moraes têm esse discurso pró-censura, de regulamentação das redes sociais, e de se colocarem ali como os grandes protetores da democracia brasileira. E sobre esse vídeo do Eduardo Bolsonaro com musiquinha, querendo dar uma de ponderado, entre aspas, em alguns momentos, você acha que já faz parte do projeto, quem sabe, presidencial dele do ano que vem?
Exato. Quando o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, não estava muito claro ainda o que ele buscava, mas ele colocava isso também, que ele queria influenciar o Congresso americano para obter depois essa decisão do Executivo americano contra o Alexandre de Moraes, mas a estratégia política dele não era muito bem conhecida. Se pensava que ele voltaria depois, ele ficaria licenciado um tempo, voltaria depois a trabalhar como deputado federal, mas ou também se dizia que ele estava ali só para proteger o pai dele, querendo influenciar as decisões do STF. Mas aí agora a gente vê uma outra cara, que ele querendo ganhar atenção, pensando num projeto de se candidatar à presidência no ano que vem. Ele deu uma entrevista para a revista Veja na semana passada, em que ele fala isso muito claramente: se precisar, se meu pai, né, sempre tem essa coisa, né, se meu pai dizer que eu tenho que ser o candidato, vou ficar muito feliz e vou me candidatar. E aí vem com esse vídeo, né, dizendo, com um fundinho ali, meio música encorajadora, né, essa música meio de comercial de televisão, dizendo, pedindo um revisionismo histórico de toda a história do Brasil, que é muito estranho esse discurso, né? Parece que o que ele está fazendo aqui é o que o Vladimir Putin fez na Rússia, o que o Viktor Orbán fez na Hungria, que é ver todas as fases da história passada de um ponto de vista positivo, e está repetindo os dois.